pai gracioso, filho rebelde, o que fazer? A gente sabe que muitas vezes a gente cria os nossos filhos de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, de uma forma assim que a gente entende que a gente tem condições de fazê-lo, e mesmo assim, quando o filho chega numa determinada idade, às vezes ele é tomado por um espírito de rebeldia, e aí às vezes os pais não sabem o que fazer, como se comportar, qual atitude tomar. Eu acho que esse texto muito conhecido, essa parábola gloriosa, grandiosa, onde Jesus trata de uma história de um pai com 2 filhos, tem muito a nos ensinar a respeito disso. E como eu não quero me delongar muito, porque esse texto fala de 2 filhos rebeldes, tá bom? Eu só quero tratar de um só por enquanto. Quem sabe numa outra oportunidade eu posso tratar do segundo, mas eu quero falar hoje do filho mais novo e quero falar também do pai. Qual foi ou quais foram as reações do pai à rebeldia do seu filho? E para finalizar, eu quero extrair algumas aplicações para a nossa vida de hoje, se a gente tiver a grata, não é, infelicidade de ter num determinado momento da nossa vida um filho que se rebela, um filho rebelde. Então eu gostaria de ler com os irmãos versículo 11, capítulo 15 de Lucas, essa parábola muito conhecida. O texto diz assim: E Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele passou e começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Interessante, irmãos, que eu queria, como eu disse, enfocar aqui apenas o filho mais novo, porque se você conhece a parábola de Jesus, ele contou essa joia, essa pérola, contendo 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Se você já leu essa parábola, você já percebeu que ambos os filhos são rebeldes, cada um com a sua própria rebeldia, cada um demonstrando a sua rebeldia de uma determinada forma. Mas hoje eu quero tratar apenas do filho mais novo e extrair dessa situação entre pai e filho alguns ensinamentos para mim e para você, e de repente você que nos assiste nas redes sociais. Então vejamos em primeiro lugar quais foram as atitudes desse filho rebelde. Agora preste atenção, esse filho, deixa eu fazer só um contexto antes, esse filho foi criado na casa do pai, ele foi criado com todo cuidado e todo zelo, ele estava na casa do pai. Segundo, esse filho já era um filho de maior idade,
Você vai ver por que daqui a pouco. Ele não era uma criança, ele já era alguém responsável. Então esse filho já tinha uma certa dignidade e responsabilidade diante da família. E esse filho, em terceiro, ele, ao que nos parece, sempre contou com o amor, com o cuidado, com o ensino e com o zelo do seu pai. E isso é interessante a gente pontuar, por quê? Porque a rebeldia não existe só dentro de lares não cristãos, tá bom? A rebeldia também existe dentro de lares cristãos, onde muitas vezes filhos foram criados com todo cuidado, com todo amor, com toda diligência e com todo o ensino que um pai e uma mãe pudessem dar a esse filho. Aqui é um exemplo disso. Ele morou sempre com o pai o cercou sempre de amor e cuidado, mas num determinado momento esse filho se rebelou. E essa pode ser a história de muitos pais e de muitas famílias hoje em dia, inclusive famílias de crentes, famílias de gente boa, que criaram seus filhos aos pés de Cristo e na igreja do Senhor Jesus. Vejamos primeiramente a atitude desse filho rebelde. Em primeiro lugar, ele faz ao seu pai um pedido degradante. Veja comigo o verso 12. O texto diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele fez, irmãos, um pedido para o pai completamente degradante. Por quê? Porque essa exigência espantosa naquela época, ela queria dizer apenas uma coisa: Pai, eu queria que o Senhor estivesse morto. Na realidade, ele pedindo a herança com o pai vivo, o que ele queria é a herança do pai, que era dada no contexto judaico daquela época só quando o pai morria. E parece que até hoje é assim, né? A herança só é passada para os filhos no falecimento do pai. Só que naquele tempo, irmãos, isso era muito mais forte do que hoje. E veja que esse filho, criado por um pai que o amava, cercado de cuidados, chega um determinado momento, ele diz assim: Pai, eu quero que o Senhor morra, porque eu quero a minha parte na sua herança. Então veja, querido, que a rebeldia desse filho começa com um pedido altamente degradante. Esse filho quer o seu pai morto. Esse filho não tem o seu pai com a consideração que ele deseja. Agora, o que mais me espanta aqui, nesse pedido degradante do filho, é que o pai o concede. Olha o que diz o texto ainda no verso de número 12. E ele lhes repartiu os haveres. Eu fico, irmão, impressionado, porque Jesus pintou essa parábola e, no fundo, ele retrata a figura desse pai com a figura do nosso Pai do céu. E veja que mesmo esse pai e o filho se rebelando contra a própria dignidade do pai, querendo o pai morto, esse pai concede ao filho o que ele pede. Esse pai dá ao seu filho o que ele não merece. Você já viu um paralelo algum com Jesus e você? Ele galardou o filho com aquilo que o filho não merece. O filho queria ele morto, mas ele ainda concede os bens ao filho. Tem algum paralelo com Jesus e a gente? Tem algum paralelo com a nossa salvação? Tem algum paralelo com aquilo que Cristo ofereceu a você, sendo você ainda pecador, não merecendo absolutamente nada da parte dele, e mesmo assim ele concedendo a você o que você não merece? Pois foi isso que esse pai fez. Para espanto dos ouvintes de Jesus dessa parábola, a Bíblia diz que esse pai dividiu os haveres. Se esse pai seguisse Deuteronômio capítulo 21, ele levava esse filho diante das lideranças religiosas da cidade, do templo, e se ele permanecesse rebelde, ele seria apedrejado. É isso que está na lei, é isso que está lá no Velho Testamento.
O filho rebelde, se ele não voltar à sensatez, ele era apedrejado pela sua insensatez e porque ele traiu o pai. Mas veja, irmãos, que nessa parábola Jesus contraria a lei do Velho Testamento. Ele pinta a figura de um pai, porque na realidade esse pai representa ele mesmo, que deu a sua vida, ofereceu uma salvação para alguém que nunca mereceu. Você, a mim, todos nós. Mas esse filho, irmãos, ele faz um pedido devastador, degradante. Pai, me dá a parte que me cabe na minha herança, porque eu quero o Senhor morto. Em segundo lugar, a segunda atitude desse filho, não menos degradante, é que ele tomou uma decisão degradante. Olha o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A Nova Versão Transformadora diz: e lá ele vendeu tudo o que ele tinha recebido do pai, e com o dinheiro ele começou a viver de forma dissoluta, ou seja, ele começou a gastar em tudo aquilo que ele achava que deveria, o dinheiro da venda da propriedade que ele recebeu do seu pai. Ele tomou, irmãos, uma decisão degradante. Por quê? Por causa do contexto daquela época. A venda de uma propriedade familiar naquele tempo, para um gentio principalmente, por quê? Porque o texto diz que ele foi para uma terra distante, e lá ele vendeu e dissipou seus bens. A venda de uma propriedade para um judeu, para um gentio, era um gesto vergonhoso e desonroso para toda a família. E a gente entende por quê. Porque para o judeu o senso da terra é muito mais arraigado do que o nosso. O judeu amava a terra e ama até hoje a sua terra, porque ele entende que a sua terra foi um presente de Deus, amém? Ele entende que aquela terra foi uma promessa que Deus fez a Abraão, de dar ao povo de Deus uma terra, e agora esse moço pega uma parte dessa terra, da herança do seu pai, e vende essa terra para piorar para um gentio. Então, irmãos, veja que esse filho começa com um pedido degradante, mas depois ele toma uma decisão degradante, vergonhosa. Ele vende essa terra, parte que cabia a ele, para um gentio, para uma pessoa de fora. E o texto diz que a partir daí ele começa a viver de forma dissoluta, ele começa a gastar tudo o que ele tinha. Veja que a rebeldia do filho começou com um pedido. Em segundo lugar, a rebeldia do filho tomou a forma de uma decisão. Ele vendeu tudo, saiu de casa e dissipou em terras gentias tudo que ele tinha recebido do pai. A terceira atitude desse filho rebelde é que ele também enfrentou agora uma situação degradante. Veja o verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. A Nova Versão Transformadora mais uma vez diz: e ele começou a passar fome. Veja, querido, o que ele faz agora. Ele enfrenta agora uma situação degradante. Ele dissipa tudo o que ele tem. Ele gasta todo o dinheiro com a venda da herança do pai. Ele desonra a sua família. Ele desonra a sua nação. Ele desonra o seu povo, vendendo aquela terra a um gentio. Mas ele vai mais longe. Ele dissipa tudo o que ele tem. Ele gasta tudo aquilo que ele angariou com a venda. E o país onde ele estava é assaltado com uma grande fome. E isso era muito comum naquela época. Frequentemente aquela região era assaltada por fome, principalmente por causa da seca. A gente vê muito isso no Velho Testamento, né? Isaac enfrentou essa dificuldade
José enfrentou essa dificuldade no Egito. Abraão enfrentou essa dificuldade em Gênesis 12, 13. E você pode ver que era muito comum, naquela época, ter longas estiagens, e com isso o alimento fica escasso e a pessoa começa a passar fome. Lembra lá de Elias, 1 Reis capítulo 17, 3 anos sem chover. Estava todo mundo passando fome. Então, irmãos, esse jovem vai para uma terra gentia, ele envergonha toda a sua família, e ele agora experimenta uma situação degradante. Eu acho que não existe um estado de maior humilhação e de maior vergonha para uma pessoa do que ela passar fome, porque ela não tem recurso para comer. Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas que vivem nessa penúria, que não tem dinheiro para alimentar a sua família, ao ponto de começar a passar fome. É um estado realmente de muita humilhação, você não ter o que comer, não ter o que dar aos seus filhos. Mas a realidade é que esse jovem, ele sobreveio sobre esse país uma grande fome, e ele gastou tudo que tinha, e ele então foi alvo dessa situação degradante. E ele começa a passar fome. Mas em quarto lugar, para piorar a situação desse jovem, ele empregou-se em um trabalho degradante. Olha o versículo 15 a 16, o que diz. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja, irmãos, que o estado de rebeldia desse filho, parece que ele vai subindo um degrau e se degradando cada vez mais. Eu me lembro muito daquele texto de Provérbios que diz que um abismo chama um outro abismo, e que a coisa só tende a piorar cada vez que você se rebela contra o seu pai. Veja que o último estado desse jovem é um trabalho altamente degradante. Por quê? Porque Levítico capítulo 11, versículo 7, e Deuteronômio capítulo 14, versículo 8, está lá a legislação contra os animais imundos. E de todos os animais imundos que a lei de Moisés evoca, o porco é o mais imundo de todos eles. O judeu, irmãos, até hoje, viu? E nem o judeu nem o muçulmano comem carne de porco. Você sabia disso? Até hoje, irmãos, você não pode colocar esse tipo de iguaria, que eu particularmente gosto muito. Uma carninha de porco para um mineiro é tudo de bom, né? Mas para você ter uma ideia, o judeu podia ver o diabo, mas ele não podia ver os porcos. Era considerado um animal imundo para o judeu, e se o judeu trabalhasse com porcos, era uma situação da mais degradante que o ser humano poderia chegar. Mas esse menino chegou. Veja que o texto diz que ele se agregou a um cidadão da terra. Ele se aproxima de um gentio e ele começa a trabalhar num chiqueiro, cuidando de porcos. Mas a situação desse jovem, irmãos, ficou tão degradante que ele desejava comer a comida dos porcos. Pastor, no verso 16 tem um texto que tem uma palavra que se chama alfarrobas. O que é uma alfarroba? Alfarroba é um legume que existe até hoje na Palestina, muito utilizado para dar para os porcos. Era um legume muito resistente à seca, que quando não tinha nada para comer, eles colhiam esses legumes, picavam e jogavam para os porcos. Você quer ver uma coisa? É mais ou menos parecido com cactus, lá no Nordeste. Viu, pastor? O cactus é assim.
A seca do Nordeste pode matar tudo, pode secar tudo, mas você vai lá, os cactos estão lá, verdinho e cheio d'água. E o que eles fazem? Na alta da seca, eles pegam aqueles cactos, eu já cansei de ver isso lá. Eles pegam aqueles cactos, picam aqueles cactos e jogam no coxo para os animais comerem. Sabe por quê? Porque não tem mais nada para eles comer, só cactos. É mais ou menos igual a esse texto, as alfarrobas. Mas o mais interessante e degradante é que ele desejava comer das alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada. Olha o que diz o verso 16. Em outras palavras, a rebeldia desse filho chegou ao cúmulo de um porco, que é um animal imundo dos judeus, viver melhor do que ele, ter alimento, e ele mesmo não tinha. Mas o interessante é que a história desse filho rebelde, ele tem mais uma última atitude, e essa atitude é uma atitude louvável desse jovem que chegou no fundo do poço. Em quinto lugar, a quinta atitude desse jovem é que ele conscientizou-se de seu estado degradante. Veja comigo, por favor, o verso 17 ao verso 20. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Veja que na hora da fome, o que ele pensa? Em comida, está certo. Na hora que o estômago, irmãos, aperta, você pensa em comida. E esse jovem pensou em comida. O diabo, quando levou Jesus para ser tentado no deserto por 40 dias, o texto diz que no último dia Jesus teve fome. E quando você tem fome, você pensa em quê? O sanduíche do McDonald's vai bem demais. Quando você tem fome, você pensa em comer alguma coisa. E veja que o diabo, ele é tão astuto, que ele oferece a Jesus em primeiro lugar o quê? O pão. Mande que essas pedras se tornem em pães. Por quê? Porque na hora da fome, você só pensa em comer. Mas o nosso Senhor Jesus é tão maravilhoso, que Ele abriu mão dessa comida ingerente do diabo, para nos oferecer uma outra melhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas veja, irmãos, que esse filho rebelde, o texto diz que ele cai em si, ele diz assim: olha, lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão, versículo 17, e eu aqui morro de fome. Verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A última atitude desse filho, irmãos, é que ele se conscientizou do seu estado degradante. O texto diz, irmãos, que ele caiu em si. Sabe o que significa isso? Significa que um filho rebelde está fora de si. Fora de si. Ele perdeu a sensatez. Ele perdeu o senso. Ele perdeu, querido, tudo aquilo que o bom senso poderia dar a esse filho. Por quê? Porque afinal de contas, ele sempre foi cercado de cuidado, mas chegou um momento que ele queria viver. E ele estava tão enganado a respeito do que é a vida, né? E aquele jovem que queria viver, que queria o pai morto, que se rebelou diante do pai, ele viu que o que ele experimentou era um estado degradante, era uma situação degradante, era uma condição degradante, e ele foi levado ao fundo do poço. Sabe por quê? Porque rebeldia é pecado de rebelião contra Deus, diz as Escrituras. Filho rebelde estava fora de si. Mas o texto diz, irmãos, que esse jovem caiu em si. E veja que ele caiu em si no seu estado pior. Guarde isso. Ele não caiu em si quando o dinheiro acabou.
Ele não caiu em si quando, de repente, ele começou a passar fome. Não, ele caiu em si quando ele chegou no pior estado que alguém pudesse chegar sendo um judeu. Depois de ter feito tudo errado, envergonhado de todos os modos o seu pai e a sua família, envergonhado a sua própria dignidade, o texto diz que ele caiu em si. Isso porque ele estava fora de si. E ele então se conscientiza do seu estado. Bom, esse é o retrato do filho rebelde. Agora vejamos a reação do pai. Vamos lá. E eu termino com ela. Vejamos agora o que fez o pai em relação ao seu filho rebelde. E Deus guarde e livre você, papai, de ter um filho rebelde. Guarde você, papai, de ter um filho que não consegue se alegrar com as bênçãos que tem em casa, que quer experimentar as falsas bênçãos que tem lá fora, e quebra a cara, mas retorna, porque ele volta ao bom senso. Ele estava fora de si, e num determinado momento, algo ilumina na sua mente, que ele diz: olha, eu me lembrei da casa do meu pai, lá tem pão, e eu aqui, nesse estado deplorável. Bom, o filho mais jovem termina a narrativa dele na história, mas eu sempre digo o seguinte: na parábola dos dois filhos rebeldes, o protagonista é o pai, amém? A figura mais importante aqui não é o filho rebelde. A figura mais importante aqui é o pai. É o pai, irmãos, que nos chama a atenção. É o pai que deve ser um exemplo para mim e para você seguir, se porventura Deus o livre de ter um filho rebelde. É o pai, querido, que nos instrui de forma muito bonita o que fazer se nós temos um filho rebelde. Vejamos quais foram as reações do pai. Primeiro, a primeira reação do pai é que o pai velava pelo retorno do seu filho. Veja no versículo 20, na primeira frase do versículo. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Irmãos, isso é lindo demais. Quando a gente lê o texto na tradução para o português, a gente não consegue mensurar o que o texto quer realmente dizer quando a gente vai para a construção no grego. Com a palavra, no verso 20, quando o pai o avistou. Isso é muito bonito, irmãos, porque na realidade, quando o pai o avistou, na construção da língua grega, indica que o pai estava, desde o dia que o filho saiu de casa, em constante vigilância e anseio pelo retorno do filho. A ideia é um pai insone, um pai que anseia e um pai que vela todos os dias para que esse filho retorne. E a Bíblia diz que num belo dia, esse filho cai em si e resolve voltar. Só que o pai não é aquele pai que está lá tratando das coisas como se o filho tivesse morrido. Não, ele está velando pelo filho. Ele está olhando o horizonte à espera do filho. Quantos dias, pastor? Quantos dias o filho estiver fora? E aqui nós vamos ver na aplicação uma coisa bonita para nós. Tanto que o texto diz assim: vinha ele longe e o seu pai o avistou. Sabe o que significa isso? O pai estava de prontidão, velando pelo filho, olhando o horizonte, desejando e ansiando que esse filho retornasse. E a Bíblia diz que o pai então o avistou lá longe, porque o pai esperava o retorno do filho. Tem muitos pais, irmãos, que quando os filhos se rebelam, me perdoem, eles fazem igual Pilatos, lavam as mãos, não se importam mais. Ele escolheu, ele que colha.
De certa feita, este pai permitiu que esse filho saísse de casa para ele aprender uma grande lição. Veja que no início esse pai não impede o filho de fazer o que fez. E aí você agora vai entender por que esse filho na parábola já tem uma idade de responsabilidade. Porque se ele fosse uma criança, se ele fosse alguém na tenra idade, essa parábola de Jesus não estaria correta. Mas se esse filho recebe a herança e parte, é porque esse filho já tinha maturidade suficiente para colher as consequências dos seus atos. E isso é uma coisa importante aqui. A gente cria os nossos filhos debaixo das nossas asas, até quando o filho não tem responsabilidade de responder pelos seus atos. Porque no dia que ele tiver responsabilidade diante da lei e diante dos pais e diante da sociedade de responder pelos seus atos, é diferente. Às vezes as pessoas chegam no meu gabinete: pastor, até quando o filho tem que me obedecer? A minha resposta é clara: o filho piedoso tem que obedecer a vida toda. É ou não é? A obediência e a honra não tem idade. Agora, um pai não pode obrigar o seu filho a obedecê-lo e a fazer o que ele quer. Só quando esse filho é criança e pré-adolescente, que depende inteiramente da responsabilidade dos pais. Por exemplo, se um jovem dessa igreja fizer a sua profissão de fé, então significa que ele entende o que ele está fazendo, ele sabe o que é o pecado, ele sabe qual é a consequência do pecado, ele é membro comungante dessa igreja. Se ele faz alguma coisa passivo de justificação e repreensão, é ele que é chamado no gabinete pastoral, não é o pai. Você está me entendendo isso? Ele já é responsável pelos seus atos. Veja que esse filho mais novo não é uma criança, ele não é um adolescente, ele é alguém que já atingiu a maturidade diante da lei, tanto que ele sai de casa, o pai não proíbe. Isso é uma dica para mim e para você. Eu tenho ingerência sobre o meu filho e a minha filha até quando ele não tem a responsabilidade de gerir os seus próprios atos e atitudes. Porque no dia que tiver, você não consegue mais obrigar. Então veja, querido, que esse pai, a primeira reação do pai é que esse pai velava pelo retorno do filho. O filho sai de casa, o filho se rebela, o pai não o obriga a ficar, o pai entrega a parte da herança, o pai deixa esse filho sair de casa. Você não vê nada nessa parábola que o pai de repente briga com o filho, discute com o filho, cria um ambiente de intriga, de litígio dentro de casa. Não, ele simplesmente dá ao filho o que ele pede. Isso mostra o caráter de Deus. Ele é um Deus muito gracioso, que nos enche de bênção, mesmo que a gente não mereça. E de repente, irmãos, esse filho começa a tomar atitudes degradantes, situações degradantes, até chegar ao fundo do poço. Tratamento de Deus para esse filho. E o pai sofrendo em casa, está vendo? E o pai velando por esse filho, ansiando que esse filho retorne. Essa é a primeira reação do pai. A segunda reação do pai está aí no verso 20. Diz assim o texto: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, a coisa é muito bonita, sabe por quê? Parece que tem um contraste aqui. Enquanto o filho vai se degradando cada vez mais, e cada vez mais vai se afundando na sua rebeldia, o pai cada vez mais vai mostrando o tamanho da sua graça. Primeiro ele está na porta velando por esse filho. Primeiro ele está ansiando pelo retorno desse filho todos os dias. Ele para, ele olha, ele espera e ele anseia. O texto não diz, mas na minha opinião ele ora, ele clama, ele vela,
ele espera pelo filho, depois de tudo que esse menino fez com ele. Mas agora, irmãos, a graça parece que sobe nos píncaros que a gente não vai entender mais. Por quê? Porque ele não apenas ha visto o seu filho vindo de longe. Agora preste atenção numa coisa. Naquele tempo, um patriarca, um dono de uma propriedade, como esse homem que tinha filhos e muitos serventes, porque aqui ele tinha, era um homem rico. Era um homem que tinha na sua propriedade várias casas de colonos que trabalhavam para ele, ou seja, ele era como que um prefeito de uma pequena aldeia, onde ele era aquela figura proeminente. E certamente esse homem era reconhecido e visto diante de toda a sua aldeia como um grande proprietário de terra, porque ele tinha muitos serviçais que moravam ali naquele lugar. E o interessante, irmãos, que esse homem, na cultura judaica, um patriarca de posses, era considerado indigno de fazer duas coisas. Primeiro, ele não poderia correr em público, porque ele não poderia expor a sua dignidade diante das pessoas. Era conferido a ele uma dignidade de ser um homem recatado, de não ser um homem que corria, que fazia gestos assim mirabolantes diante dos seus aldeianos. Isso não convinha com um dono de propriedade. Você quer ver um outro texto que corrobora com isso? Lucas capítulo 19, quando trata de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, era um homem de posse, era um dos maiores publicanos, cobradores de impostos naquela época. E o texto diz que ele, correndo à frente da multidão, sobe num sicômoro. É a mesma ideia. Um cobrador de imposto rico nunca ia correr diante de todo mundo, porque ele ia ser exposto à vergonha, ao traje, ao vexame. Mas ele corre, sabe por quê? Porque ele quer ver Jesus. Veja, irmãos, que a reação desse pai é a mesma. Esse pai, eu acho muito lindo que ele não se importa com isso. Ele quebra o protocolo da época. Por quê? Porque imagine só um pai velando pelo filho, e um dia, num determinado dia, o texto não diz quantos, esse filho aparece lá longe. Ele aparece mal trajado, mal cheiroso, talvez com aspecto diferente do dia que ele saiu, porque o texto não diz quantos dias ele passou fome. Mas se você passar fome, eu tenho certeza que você vai ficar magrinho, né? E é o que realmente aconteceu, irmãos. Quando esse pai avista o seu filho, ele quebra o protocolo da sociedade da época. O texto diz que quando ele avista o seu filho, e olha que Jesus, irmãos, Spurgeon estava certinho. Spurgeon diz que a Bíblia, a beleza das Escrituras está nos detalhes. O texto diz que ele correndo, olha o que diz aqui, versículo de número 20, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, preste atenção, esse pai, se ele tivesse dentro do quadrado social da época, ele ia ficar dentro da sua casa, preservando a sua dignidade de pai, e ele de forma nenhuma sairia à vista de todo mundo para correr e abraçar o seu filho, diante de toda a aldeia, e de todos os seus trabalhadores, ainda mais um filho que fez o que fez. Vocês estão entendendo a dimensão da coisa ou não? Vocês estão entendendo, irmãos, como Jesus pinta um quadro, onde ele coloca esse pai como diferente de qualquer outro pai que existia naquela época, que nenhum pai faria isso. Afinal de contas, esse menino me expôs ao vexame, ele me quer morto, agora eu atravesso a aldeia aos olhos de todo mundo para abraçar esse filho. Mas foi isso que o pai fez. O texto diz, irmãos, que ele não se importou muito com os olhares, com a sua dignidade pessoal, com o que as pessoas iam pensar dele. Na frente de todo mundo e nos olhares de todo mundo, esse pai sai da sua propriedade, atravessa a sua aldeia e vai abraçar o filho que ele avistou lá longe. E quando ele chega perto do filho, ele não passa nenhuma descompostura no filho. Olha o que o texto diz. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Pastor, qual foi a segunda reação do pai para com o filho rebelde? O pai correu ao encontro do seu filho. O
pai foi ao encontro do seu filho. O Dr. John MacArthur tem um livro muito bonito, onde ele narra de forma muito bela a parábola chamada do filho pródigo. Mas no livro dele, sabe como é que chama a capa do livro? A parábola do pai pródigo. Por quê? Porque na verdade não é o filho que vai para o pai, é o pai que vai atrás do filho. É ele que vai buscar o filho. É ele que vai amparar aquele moço para trazer ele de volta para casa quando ele cai em si. Mesmo perdendo a sua dignidade de senhor de propriedade, ele vai ao encontro daquele filho, ele corre, abraça e beija aquele filho. E finalmente, o pai restaurou o filho à sua antiga condição. Olha que bonito que ele faz com esse jovem. Verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Preste atenção, e não era mesmo. Não era mesmo. Por quê? Porque ele abriu mão de ser filho e ter a herança no dia que o pai deu a ele parte da herança. E ele muito bem não precisava mais ser considerado filho. Por quê? Porque não tinha mais parte da herança, já recebeu. E ele entendia isso, e ele ensaia um discurso e fala para o seu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. E não era mesmo, porque toda aquela condição de filiação ele julgou na lata de lixo com o que ele fez com o pai. Mas irmãos, veja que coisa interessante. O pai parece nessa parábola que não quer nem ouvir o filho. Por quê? Porque mais uma vez na construção grega, o pai, quando o filho está falando, nos parece aqui no texto que ele interpõe a fala do filho com a fala dele. É como se o filho começasse a ensaiar um negócio para falar e o pai fala: meu filho, eu não quero ouvir isso não. E agora veja o que o pai faz. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Em terceira reação do pai com o filho rebelde, o pai restaura o filho à sua antiga condição. Agora veja bem, irmãos, que o pai restaura o filho muito mais do que sua condição de filho. O pai restaurou sua condição, sua dignidade, sua posição e sua autoridade. Primeiro ele troca de roupa do filho. Ele põe uma roupagem digna de um filho, ou seja, ele devolve a esse jovem a dignidade que o pecado tirou. Que o cuidar de porcos, naquela situação tão degradante e tão pecaminosa aos olhos de Deus, que o pai agora limpa esse jovem e põe nele numa roupa branca. E isso, irmãos, é muito emblemático na Bíblia. É só você ler Apocalipse que você vai ver essa roupa branca aparecendo em Apocalipse. As vestiduras brancas do Cordeiro que vestiram os santos. Veja que esse pai devolve a esse filho, em primeiro lugar, a sua dignidade, ou seja, esse filho está perdoado. Segundo, ele devolve ao filho a sua posição de filho. Como, pastor? Com a sandália. É muito lindo, irmãos. Por quê, pastor? Porque quem ficava descalço era o servo. Eram as pessoas que serviam na propriedade. Filho andava calçado, andava de sandália. E ele coloca no filho sandália nos pés. Parece um detalhe bobo no texto, né? O texto diz que colocou uma sandália nos pés. Puxa, mas por quê? Porque o pai queria dizer que mesmo que ele não se considerasse mais filho, para o pai, ele sempre será o seu filho. Isso é lindo demais, irmãos. Por mais que ele não se considerasse no coração do pai, ele sempre o será. E ele põe uma sandália nos pés desse filho. E mais ainda, ele dá ao filho de novo a autoridade dentro da casa como filho. Lembre-se, ele já pegou a parte da herança. Ele não tinha mais direito a nada. É aquela história. Você já recebeu. Pastor, o que o pai faz para restituir a autoridade? Ao anel no dedo. Está vendo? O
pai lhe coloca um anel no dedo. E para terminar, irmãos, depois de restaurar a dignidade, a posição, a condição e a autoridade, esse pai, irmãos, faz um negócio aqui que eu vou te dizer uma coisa, hein? Irou o filho mais velho. Por quê? Porque uma coisa é você dar uma festa com o cordeiro, que era comum naquela época, matar um cordeiro, matar uma ovelha. Isso era o mais comum naquela época. Agora, matar o novilho, dá uma olhada aí no seu texto. O texto não fala um cordeiro cevado, o texto fala um novilho cevado. O que é um novilho? Novilho é um bezerro, não é? Novilho é um boi de tenra idade. Só que esse bezerro não era um bezerro qualquer. Olha o que diz o texto, era um bezerro cevado. O que significa um bezerro cevado? Bezerro cevado significa aquele animal que o dono da propriedade, o senhor da propriedade, retira dos seus animais de mais assim importância, que é o novilho, que não é a ovelha, e ele então vê um de melhor qualidade e começa a cevar o novilho. O que é cevar o novilho? Você sabe o que é? É tratar com todo cuidado e dar a ele uma ração diferente para ele ficar aquela coisa robusta. Pastor, por que os donos de propriedade faziam isso? Eles faziam isso porque na propriedade, na família, existiam algumas celebrações ou algumas realizações que eram muito importantes. Por exemplo, um casamento. Por exemplo, uma festa de bodas. Algo, irmãos, na suma importância, o nascimento de alguém. Nessas festas importantes, o dono da propriedade não matava um cordeiro. Ele matava um novilho cevado, que foi cevado para aquilo ali. E aquele homem estava cevando um novilho. Pastor, para quê? Não sei. Mas era muito comum naquela época ter novilhos cevados para as grandes comemorações, né? Agora preste atenção o que esse pai faz. Ele pega o novilho cevado e avisa todos da propriedade. Ele não se importa com a sua dignidade, ele não se importa com o que as pessoas vão falar dele, ele não se importa o que os seus funcionários vão dizer, que ele é um banana, que ele perdoa, que ele não devia fazer isso. Ele não está se importando com absolutamente nada. Ele sai, manda avisar todo mundo e manda chamar todo mundo para uma grande festa. E aí sabe o que ele faz? Dá um novilho cevado para essa festa. Ele quer mostrar para todos e para o filho que aquela era uma ocasião das mais importantes na vida dele. E aí, irmãos, termina dizendo o porquê que era importante. Se a gente achar que não era, eu vou te dizer, hein? Olha o que ele diz, versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar de forma efusiva, é o que diz a Nova Versão. Veja, querido, que a razão aqui é a razão das mais lindas. É talvez a razão mais importante, onde Jesus diz que tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. E esse pai então mata um novilho cevado. E aí, irmãos, termina essa história do filho rebelde, um pai gracioso. O que fazer? 3 aplicações para nós aqui, para a gente orar e você poder ir em paz para o seu lar. Primeira aplicação que a gente extrai dessa história tão linda, que ainda tem o filho mais velho, que também é rebelde. Ô pai, hein? Ei pai, você tem que aguentar coisa, hein? Pastor, quais são as 3 aplicações que nós aprendemos aqui de um pai gracioso com seu filho rebelde e o que a gente deve fazer? Primeiro, eu já disse aqui, nós aprendemos que a rebeldia dos filhos é um pecado de rebelião contra Deus. Então, meu jovem, não seja rebelde contra os seus pais. Honre os seus pais e obedeça aos seus pais, para que te vá bem na vida e te prolongue os dias sobre a face da terra. Amém? Isso passa pela obediência e pela honra que você dá aos seus pais. Eu tenho 66 anos. Até hoje, eu honro a minha mãe e obedeço a minha mãe naquilo que é lícito ela me dizer para obedecer. Até hoje. Ao filho cabe honra e obediência. Por quê? Porque a rebeldia é igual ao pecado de rebelião contra Deus.
É só você guardar isso. No Velho Testamento era passivo de apedrejamento quem se rebelasse contra os pais. Segunda aplicação desse texto é que ao filho rebelde resta-nos orar e velar para que eles retornem à sensatez. Você tem filho rebelde? Seu filho está se rebelando contra você? Seu filho já tem uma certa idade que de repente não cabe mais você ordenar e ele obedecer como se ele fosse uma criança? Seu filho está tomando as rédeas da vida em rebeldia a você e a palavra de Deus? Pastor, o que eu vou fazer? Você vai fazer duas coisas. Você vai orar por ele. E vai velar por ele todos os dias da sua vida. Até, quem sabe, o dia onde o Espírito do Senhor vai tocar nele e vai devolvê-lo à sensatez. Eu tenho uma palavra que eu acho muito bacana. Quando um filho quer se rebelar e ele já tem uma idade que de repente ele é responsável, nós não podemos mais obrigar esse moço a ficar debaixo da nossa tutela. Ou pode? A gente não pode, nem deve. Mas uma coisa a gente deve: estar sempre pronto para juntar os cacos na hora que o vidro se quebrar. Foi o que o pai fez. O pai estava pronto para o dia que aquele filho caiu na sensatez de entender o estado que ele estava. E quando ele entendeu aquele estado, o pai estava pronto para socorrê-lo, com todo o amor e graça e perdão do mundo. E em último lugar, ao pai cabe sempre, durante toda a vida, cultivar um espírito gracioso, perdoador e reconciliador. Pastor, até quando eu tenho que perdoar meu filho? Até quando? Engraçado, já fizeram essa pergunta a Jesus, não já? E o que ele respondeu? Ah, pastor, eu perdoo até 7 vezes, porque é isso que está escrito na lei. Jesus diz, não digo 7, mas 70 vezes 7. Aí o pai é aquele sujeito legalista e faz a conta. Espera aí, 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, com um zero aqui. 490. Então eu vou perdoar 490 vezes? Mas depois disso também, né, pastor? Não aguento mais. Não, irmãos, não é nada disso. O evangelho não é matemática. O evangelho é graça. Sabe o que quer dizer 70 vezes 7? Sempre. 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 Sempre que precisar do meu perdão, ele está disponível, meu filho, para você. Porque você sempre será o meu filho. Não interessa a sua condição, não interessa a sua posição, não interessa quem você é agora, mas o que interessa é que você é para mim. E você sempre será o meu filho. E sempre tem um lugar para você aqui na minha casa. Amém? Agora, Deus o livre, viu, querido, de ter um filho rebelde, porque um pai que tem um filho rebelde sofre, vela por ele, ora por ele, se preocupa com ele, e tem ele no peito e na mente todos os dias da sua vida. Mas olha, se ele é filho, ele vai voltar, amém? Ele vai voltar. Agora, papai, esteja pronto para ele. Abra os braços, como Cristo fez naquela cruz. Não feche o coração. Abra os braços, porque é o que ele precisa, são de braços abertos, não de pedras, como Moisés. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, porque nós criamos os nossos filhos para a glória do teu nome. Tua palavra diz que eles são herdeiros da mesma promessa que nós, e acima de tudo, herança do Senhor. Mas quantos lares, Senhor, esses filhos, quando chegam numa idade adulta, se rebelam,
se rebelam contra nós, se rebelam contra a nossa autoridade e muitas vezes querem experimentar esse mundo e sorver daquilo que o mundo de forma tão ilusória oferece. Ó Deus, que o Senhor nos livre e os nossos filhos, quando cheguem numa idade mais madura, eles virem as costas para o Senhor, eles possam se desviar do teu caminho e eles possam, mais ainda, eles possam se desviar do nosso amor. Que o Senhor tenha misericórdia se porventura há alguém que tem algum filho assim, rebelde, e que de repente está vivendo num estado degradante. Que o Senhor nos dê graça para orar, velar e sempre ter o coração pronto para receber esse filho de volta, ou ir ao encontro dele assim que ele sinalizar o contrário. Que o Senhor nos ajude a sempre nutrir no nosso coração um espírito perdoador, um espírito gracioso, um espírito reconciliador, para que a semelhança desse pai, ao avistarmos o filho no seu estado pior, nós possamos ir até ele, o abraçar e o beijar, e o devolver a sua dignidade. O Senhor fez isso comigo, Senhor. O Senhor fez isso conosco. O Senhor nos salvou no nosso estado pior, quando nós éramos inimigos do Senhor, perdidos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos amou, nos atraiu, nos abraçou, trocou as nossas vestes, colocou uma sandália nos nossos pés e um anel no nosso dedo. E hoje somos chamados teus filhos. Que o Senhor nos ajude a copiar o modelo do nosso Pai Celeste, não o modelo que o mundo oferece, mas que o Senhor nos ajude a fazer como Jesus faz conosco todos os dias, abrir os braços, nos perdoar e nos restaurar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor aplique isso ao nosso coração e que o Senhor nos livre de vivenciarmos filhos rebeldes na nossa casa.